Olá para todos que me acompanham pelo Face Falante nas redes sociais, né? E espero que essa edição dessa terça-feira, 12 de novembro de 2013, possa trazer contribuições interessantes para reflexões sobre os acontecimentos, alguns dos acontecimentos mais importantes que ocorreram nos últimos dias. Não são os únicos, mas são alguns, né? São inúmeros acontecimentos importantes que ocorrem em toda parte do mundo, em toda parte do Brasil, mas a gente tem que fazer algumas escolhas para, a partir delas, refletirmos sobre o comportamento humano. Bem, vamos começar com uma que aparentemente parece ser uma banalidade, uma bobagem, mas que é bem sintomática do mundo de hoje e do comportamento das pessoas. E vamos começar justamente pelas polêmicas em relação à passagem de Justin Bieber, né, o cantor canadense de 19 anos, pela segunda vez que veio ao Brasil com a sua turnê mais nova. Bem, independente se gostam ou não gostam do Justin Bieber, né, isso não é a questão principal dessa discussão. A questão principal são os fatores que envolvem, né, o comportamento do jovem cantor canadense, dos seus fãs e desta relação durante a sua permanência no Brasil nos últimos dias. Gerou uma certa polêmica as declarações da apresentadora Xuxa Meneghel, né, em relação ao Justin Bieber. Não vejo muita polêmica, não vejo por que ter polêmica em relação às afirmações da Xuxa Meneghel em seu perfil no Facebook, né. A indignação, eu acho que é tão justa, né, como qualquer pessoa poderia estar, qualquer fã ou pessoa, né, poderia estar indignada, né? Ela, como uma personalidade muito conhecida, né, e que também tem milhões de fãs, né, em todo o Brasil, América Latina, né, eu acho que é um depoimento, é uma opinião, né, são colocações autênticas, interessantes, né, e que partem de um lugar onde ela também experimenta a idolatria, né, a questão da presença intensa dos fãs, do assédio muito forte, né. Então, e isso ela já lida com essa questão já há décadas, né, e ela começou muito jovem também, né. Então eu acho que são declarações importantes vindas de uma pessoa que alcança um raio de fãs, né, um espectro de fãs muito intenso, né, que vai de crianças até pessoas adultas que acompanharam a carreira da apresentadora, né, e que eu acho que pode servir de base para nossa discussão. Bem, a questão do comportamento do Justin Bieber, quando ele recebeu um objeto, né, quando foi, de certa forma, agredido, né, porque quando eu jogo um objeto no palco em relação ao artista, independente se eu gosto ou não gosto, mas se eu estou ali, supõe-se que eu estou prestigiando aquele artista, né? E naquela euforia é preciso a gente repensar a euforia, né, dos fãs, porque o artista no palco, ele está numa situação extremamente vulnerável, né? Ele está ali disponibilizando a sua arte para quem o prestigia e está numa situação vulnerável, né? E evidentemente que, é claro, o Justin Bieber não foi o único
a reagir dessa forma. Não foi o primeiro episódio no Brasil, isso acontece praticamente o tempo todo, né, dos fãs mais eufóricos lançarem objetos no palco, né? Agora, existem objetos e objetos. Existem objetos que simbolizam carinho e não oferecem risco a quem está no palco, sejam os músicos que acompanham a estrela principal, o cantor, né, ou cantora, ou o próprio, né? Mas existem objetos que não têm significado de afeto e que parecem representar uma forma de agressão, embora estejam ali, teoricamente, aqueles que prestigiam aquela atração, né? Mas a relação de fãs com os artistas, né, com seus admirados, digamos assim, ela é uma relação geralmente passional, né, na maioria dos casos. Então, e aí os artistas precisam se preparar para aprender a lidar com essas reações ou essas ações, né, que são mais intensas e que de alguma forma podem em algum momento oferecer maior grau de risco para os envolvidos, né? Bem, é claro que isso não foi a única coisa que gerou polêmica na passagem pelo Justin Bieber pelo Brasil, né? Além dele ter terminado o show antes do momento, né, eu acho que revelou justamente uma dificuldade dele de lidar com essas situações extremas que fazem parte da relação dos artistas com o seu público, né? Mesmo que a gente não aprove esse tipo de comportamento, né? Então, mas isso, o Justin Bieber já está nesse mercado já há um tempo, embora seja muito jovem, e seja de certa forma compreensível aquela reação, né? Porque ele é muito jovem e, obviamente, como ele está digamos, numa terceira fase, uma fase final de adolescência, entrando na fase da juventude, né? Ele tem todo um aparato muito forte que o cerca, que o sustenta, né? E que, de certa forma, este aparato de assessores, né, de pessoas que orientam e fazem com que a carreira dele tenha essa projeção, tem a função também de orientá-lo, né, de como reagir, né, como responder a essas demandas, a esses comportamentos de fãs pelo mundo, né? É claro que tudo isso também vai depender da abertura que ele proporciona para a equipe desculpe, que o auxilia nessas turnês, nessas viagens e nesse contato com o seu público. Bem, além disso, houve um certo sensacionalismo, né, com as saídas do Justin Bieber, sobretudo no contato dele com mulheres não termas, né? Então acho que ele já é crescidinho, né? E já tem a sua maioridade e tem o seu direito de ir aonde ele quiser, né? Dentro do que a lei permite, né? E de ter o contato, né, com quem ele achar que deve ter. Lembrando que qualquer escolha que se faça na vida tem consequências, né? Então ele é uma figura conhecida, né? Eu não gosto muito de utilizar essa ideia de figura pública, né? Mas é uma figura conhecida, é uma personalidade conhecida, visada, e obviamente que estará sempre sob holofotes, e todas as escolhas que ele fizer serão passíveis de comentários da mídia, né? Então ele tem que estar preparado para isso. Não sei até que ponto também foi maduro da parte dele querer sair enrolado num lençol, né? Uma coisa estranha. Acho que não há necessidade disso. Bastava sair, bem, vim, fiquei daí, né? É um direito que ele tem, autônomo, né? Faz parte da autonomia dele. Qual o problema, né? Então acho que
falta justamente, ele não é o único também, a única personalidade a ter dificuldade de lidar com essas questões, né? Eu acho que por isso que eu peguei como exemplo para a gente discutir essa relação de idolatria, essas dificuldades, e o quanto isso repercute, né, o tempo inteiro em relação às personalidades, sobretudo as personalidades da área da música, do cinema, da televisão, né, assim, que são mais visadas, né? Não são as únicas personalidades conhecidas, mas prioritariamente são mais visadas, né? Até pelo alcance de público que elas têm, né? Que é um alcance muito forte, muito grande, muito amplo, e de quem nós estamos falando, que é uma personalidade que tem projeção internacional, né? E aí eu não estou discutindo gosto musical, quem gosta, quem não gosta, quem admira, quem não admira, mas a constatação do fato de que é uma personalidade internacional. Por quanto tempo será, também isso é outra questão, né? Mas o fato que atualmente é uma das personalidades internacionais visadas pelo alcance que tem, onde chega. Enfim, outra coisa também interessante foi em relação à pichação no muro, né? Eu acho que também nós precisamos repensar essa questão, porque eu achei, de certa forma, uma bizarrice nós ficarmos discutindo, ficarmos assistindo, né, quase uma caçada ao Justin Bieber pela polícia, que já tem tanta coisa para fazer, né? Mas parece que foi dado quase uma prioridade de encontrá-lo, né, para puni-lo por causa de uma pichação num espaço todo pichado, completamente pichado, um espaço com aspecto de abandono, né, totalmente pichado. Então, acho que se fosse um espaço absolutamente limpo, né, e a lei fosse realmente cumprida à risca, né, não estou dizendo que isso o dá direito, credencia a ser mais um pichador, mas o que eu estou dizendo é como se arma um circo também, uma espécie de circo, né, midiático, em torno de uma coisa que realmente eu não vi motivo para toda aquela repercussão, porque ele foi lá e pichou um muro todo pichado, entendeu? E fez uma pichação que realmente, assim, não vi repercussão artística nenhuma naquilo, não vi nenhum simbolismo, né, marcante, né, que justificasse tudo aquilo, não. Eu acho que nós precisamos, sim, a partir do momento que nós tivermos todo um sistema de controle, de vigilância, de punição efetiva dos pichadores, que inclusive picham qualquer lugar, marcam a cidade de uma maneira inadequada. Eu acho que nós precisamos ter um diálogo com todo esse grupo e transformá-los justamente em grafiteiros e fazer com que essa grafitagem faça com que a cidade seja menos fria, seja mais bonita, mais interessante, nos locais certos. Eu acho que toda a promoção desse diálogo, né, e ao mesmo tempo de punição daqueles que transgridam esse diálogo, né, que deve preceder ao controle e a aplicação da lei, eu acho que aí, a partir daí, nós poderíamos, inclusive, atuar, seja em relação a qualquer pessoa, independente do cargo que ela ocupe, se ela é ou não é uma personalidade, né? E eu acredito, né, eu acho pouco provável que o Justin Bieber picharia um muro absolutamente limpo, né, um monumento limpo, né? Eu não acredito, eu acho pouco provável, não acho impossível, mas eu acho pouco provável que ele faria isso, né? Então, eu acho que a gente precisa rever essa posição, né? Também, essa semana saiu uma reportagem sobre
a questão envolvendo o cantor canadense e a bandeira da Argentina, né? Então acho que e que realmente repercutiu muito negativamente junto aos argentinos de maneira justa, né? Em relação ao fato do tratamento inadequado que ele deu a um símbolo de uma nação, né? Mas isso é resultado justamente aí vem à tona, né, a nossa discussão a respeito justamente do preparo dos artistas precoces, né, dos fenômenos de mídia que são precoces, ou dos talentos precoces, né? E aí eu não estou falando só do Justin Bieber, eu estou falando no futebol, né, no cinema, no teatro, né, na televisão, quer dizer, em qualquer área que proporcione projeção, né, uma projeção muito grande e uma projeção, além de ser muito abrangente, né, precoce, né, porque são jovens, né, de 17, 18, 19, até com idade menor, e que são expostos a uma idolatria, a uma admiração e uma série de compromissos, né, e exigências protocolares, né, e expectativas que muitas vezes escapam ao próprio controle desses jovens que estão em fase de descoberta do mundo, estão em fases de conflitos internos, né, de ajustes de visão do mundo, e que podem, evidentemente, em função de tudo isso, de todo esse cenário associado a essa projeção midiática, acabar sendo expostos a situações, né, a explosões, né, de comportamento que nos chocam e que os colocam nessa situação delicada permanentemente, né? Então isso acontece com muita facilidade em relação a vários jovens com projeção midiática em vários segmentos, né? Entre eles os atletas, os artistas da música, do cinema, do teatro e da TV, em relação a essa visibilidade, né? Então acho que a gente precisa pensar sobre isso. Agora, é interessante, né, nós refletirmos, aí sim, sobre a idolatria e sobre os adultos, os artistas adultos, que muitos, com anos de experiência, com décadas de experiência, ainda não, e mesmo com a fama, com o dinheiro, com a possibilidade de serem melhor assessorados, de refletirem melhor sobre as expectativas de seus fãs, do seu público, as críticas e análises publicadas sobre eles na mídia. Então são adultos que já estão numa trajetória cuja expectativa, né, em torno deles espera-se um melhor amadurecimento, né, uma capacidade de lidar com situações de pressão e de alta expectativa, de idolatria e assim por diante, né, de crítica e etc. E muitas vezes eles não têm. Às vezes eles são tão imaturos, tão agressivos, tão mal educados, quanto um jovem em meio a um furacão e despreparado, descobrindo o mundo e refém da sua própria fama precoce, né? Então, às vezes a gente vê adultos, artistas, né, personalidades adultas, se comportando de uma maneira tão bizarra, né, e imprópria para a sua idade, incompatível com a sua trajetória. Então, acho que a gente, ao invés de colocar tanto holofote nesses jovens, né, eu acho justo discutir o comportamento deles, porque são personalidades, estão sujeitas a essa discussão, mas eu acho que a gente precisa também refletir sobre o outro lado da moeda, né? E aí, quando a gente fala da idolatria, né, os exageros, né, é claro que eu não vou fazer nenhuma análise acadêmica disso, mas eu fico preocupado quando eu vejo jovens darem depoimentos na televisão, né, há dias montando acampamento
em torno das casas de espetáculo, né, dos espaços de espetáculo, há dias ali expostos a sol, a chuva, ao risco de violência, né, um país que está com tanta violência urbana, eles ficam ao ar livre ali, aguardando, mesmo tendo comprado o seu ingresso, simplesmente para ficar alguns metros do artista, né? Então acho que há um exagero muito grande, e isso demonstra um sintoma, né? Revela um sintoma justamente de quanto esses indivíduos às vezes depositam todas as suas expectativas de vida concentradas apenas no outro, né? E o quanto falta outras alternativas para esses indivíduos, outras alternativas que preencham esse vazio, essa busca, né? Esse sentido de viver. Então eu acho que é muito sério isso, que a gente vê isso cada vez mais crescente em relação aos artistas, em relação aos atletas, aos clubes esportivos, aos clubes de futebol, né, sobretudo, né? E desculpe, e isso faz com que a gente repense, né, a esse nível tão exagerado, bizarro de idolatria, e o quanto isso repercute, né? Eu vi uma reportagem, por exemplo, muito inquietante, né, onde a repórter armou todo um cenário, por exemplo, fictício, da chegada da passagem do Justin Bieber próximo aonde estavam as fãs acampadas, né? Mas não era o Justin Bieber, era um sósia que estava dentro de uma van, né? E as fãs foram avisadas que ele ia passar por ali, né? E aí você vê gente chorando, e eu vi uma senhora, né, que não conseguiu reconhecer que ele não era o Justin Bieber, né? Então, como é que o fator psicológico aí influencia tanto que elas juram que eram o Justin Bieber, mas não era, né? E tinha uma senhora, me chamou muita atenção, uma senhora que viu o aceno dele, né? O ator, o sósia, de dentro do carro, dá um aceno para as pessoas, e só aquele aceno, como é que provocou um choro compulsivo de uma senhora, e ela abraçou a repórter que foi pegar o depoimento dela, né? Eu fiquei assim perplexo com a cena. E aí tem também as jovens, né? Algumas dando uns depoimentos estranhos, como por exemplo, ele que me faz viver, ele que me dá sentido à minha vida. Isso em relação ao Justin Bieber, né? Ele que que me faz seguir e acreditar no meu sonho, né? Ele que me faz, ele que me salva, né? Teve uma que falou, ele que me salva. Mas salva do quê? A repórter pergunta, salva do quê? Aí a menina, a adolescente ficou paralisada, ela não soube dizer, mas salva do quê? Né? Mas olha que palavra forte, que expressão forte, ele me salva, né? E o Justin Bieber não foi o único alvo, né, dessa idolatria. A Beyoncé quando esteve no Brasil recentemente, também, né, experimentou essa idolatria, né? Nem sei se ela ficou sabendo, né, desse sacrifício que fizeram. Tinha fãs que estavam ali há 2 meses acampados. Meu Deus, mas que ponto nós chegamos, né? E onde estão os pais desses jovens? Porque muitos são menores de idade, boa parte é menor de idade. O que são maiores de idade, eu fico imaginando que escolha é essa, né? Quer dizer, é um jovem ou uma jovem que não trabalha, que não estuda, que não tem compromissos durante esse período todo, que para a sua vida simplesmente para ficar ali olhando para o tempo e aguardando dias, semanas, a chegada do ídolo que vai cantar, e que é o mesmo ídolo que vai cantar
para as pessoas que vão chegar no dia de maneira civilizada e vão entrar no estádio e vão ouvir a mesma música e ver a mesma pessoa. Não vai ter tratamento especial nesse sentido. A única diferença é que você vai ter alguns metros posicionados mais próximo do palco. E só. Mais nada. Eu fico imaginando, né, o que se passa na cabeça das pessoas nesse sentido. Assim como eu fico imaginando também, que a gente presenciou através da televisão, né, da transmissão, os bastidores, por exemplo, da Beyoncé no Rock in Rio e do Bon Jovi, né? Entre outros, a gente acompanha outras estrelas da música que são mais simples, não menos talentosos, né? E que também com fãs no mundo inteiro, estrelas internacionais, que foram à TV, até o estúdio da TV que era a transmissora oficial, né, a TV oficial do Rock in Rio, por exemplo, Rock in Rio 2013, e davam entrevistas, né, depois de ter se comunicado muito com o público, ter interagido com ele. Então eu vi um comportamento muito interessante de alguns ídolos, assim como eu vi com uma certa um certo desconforto, ídolos que exigiam que o estúdio da TV, né, fosse coberto, né, as cortinas fossem fechadas para passagem, né, da estrela, né. Isso aconteceu com a Beyoncé, por exemplo, aconteceu com o Bon Jovi, mas o que eles tinham de diferente, né, em termos humanos dos outros artistas, né? Então aquele cerco em torno do mito, né, que não pode ser tocado, que não pode aproximar, a imprensa não pode aproximar, né, que entra e sai sem falar com a imprensa, né? Então eu fico imaginando que bobagem, né? Que bobagem. E a gente alimenta isso. Nós alimentamos essa besteira, né? Porque uma coisa é talento, né? Uma coisa é admiração, é respeito pela trajetória, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é essa artificialização da imagem, que coloca o sujeito num patamar acima do humano, né? Quer dizer, que coloca o sujeito num patamar acima do humano, acima do próprio talento, acima de tudo, né? E estimula o culto à figura do sujeito, né? Então acho estranho esse tipo de coisa. Existem muitos artistas brasileiros que se comportam dessa maneira também. Isso não é somente os estrangeiros. Existem muitos brasileiros, infelizmente, que se comportam assim. Inclusive alguns consagrados, né? E que deveriam, né, inspirar os artistas mais jovens com um comportamento mais simples, mais tranquilo, mais objetivo, o que não diminuiria a sua autenticidade, a sua genialidade enquanto artista, né? Mas, infelizmente, é o que a gente acompanha. Cabe a nós, como consumidores desse tipo de cultura, né, separar o que é a admiração do artista em si, né, do artista que produz um bem cultural que nós podemos escolher entre consumir e não consumir, né? A gente escolhe entre consumir ou não, e também separar da figura humana, né? Às vezes é possível admirar ambos, tanto o artista que produz esse produto, né, que é responsável por essas marcas culturais históricas, e também às vezes é possível admirar o ser humano. Às vezes não é. Às vezes é possível admirar somente o artista, a produção cultural dele, né? Este, como ser humano, acaba sendo uma decepção, né? Então acho que é bom a gente refletir sobre isso, conversar sobre isso entre amigos, na família, né? Para a gente ter um outro comportamento mais civilizado, mais interessante, né? E que demonstre para os artistas
que nós temos um nível de civilização, né? Um nível civilizatório e de relação com a cultura mais interessante, mais compatível, né? Com a nossa própria condição humana. Porque todos eles são humanos, são mortais, né? E tiveram a oportunidade, e aproveitaram a oportunidade com habilidades, né? De modo a oferecer ao mundo, né, a sua expressão artística, seja nas artes plásticas, na literatura, na teledramaturgia, né, no cinema, no teatro, né, na música, como cantor ou como instrumentista, como músico, né, e assim por diante. Eu acho que vale a pena a gente questionar, né, rever essa questão, né? Inclusive, até que ponto a gente tolera um ídolo, por exemplo, seja ele do Brasil, da América Latina, né, ou de qualquer outra parte do mundo, com qualquer nível de genialidade, nos fazer esperar 2, 3 horas para entrar no palco, com 2, 3 horas de atraso, né? Até que ponto a gente suporta isso? Nós precisamos rever isso também, né? Para a gente não alimentar essas deformidades, né, na relação do artista com nossa admiração por ele, né, enquanto artista. Então acho que também vale a pena a gente retornar nesse mundo de Facebook, né, de redes sociais, de contato com os artistas, um contato mais próximo. Eu acho que como fãs nós precisamos também admirar os nossos artistas, mas ter uma visão crítica sobre eles, né? Não pode ser não deve, né? Poder pode, mas não deve ser um amor incondicional, passional e que admita, inclusive, sermos maltratados, né? Direta ou indiretamente, por essas figuras, né? Eu acho que não justifica, né? Então vale a pena essa reflexão que eu queria fazer. Bem, uma outra coisa que vem nessa esteira é o espetáculo das torcidas do futebol, né? E aí nós chamamos a atenção justamente em relação às torcidas mineiras que vêm sendo colocadas em destaque, né, pela atuação tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, né? E aí nos últimos dias a gente viu aí a comemoração antecipada do tricampeonato da Copa do Brasil pelo Cruzeiro no Mineirão, né, no último domingo, embora ele não tenha conquistado ainda, mas tudo indica que ele vai conseguir essa conquista. Então nós tivemos um espetáculo inicialmente muito bonito, né, é muito bonito ver as torcidas em torno dos atletas, né, aquela manifestação, aquela massa humana ovacionando a vitória, né, celebrando a vitória, é muito bonito, sem dúvida nenhuma. Mas ao lado disso, né, a gente vê também aqueles que colocam essa vitória como um único sentido da vida. E aí começam a tratar o outro, né, os adversários, como inimigos, né, inimigos reais. E aí começam os ataques. Também a gente viu arrastões, né, um nível de violência que a gente não gostaria de ver em torno do estádio e próximo do estádio, né? Então muitos torcedores com ingresso perderam seus ingressos, perderam documentos, perderam dinheiro, né? Foram agredidos. Me parece que nesse ponto nós precisamos também rever as estratégias, né? De como é que a gente lida com essas possibilidades de ser torcedor, né? E até que ponto nós conseguimos lidar com isso de uma maneira saudável, com bom humor, né? Com alegria, né? Com tranquilidade, e até que ponto a gente transforma isso num ponto de escape, né? Numa válvula de escape para as nossas frustrações, né? E quanto isso representa uma concentração, uma expectativa de única possibilidade de felicidade, né? E como o outro,
que não pertence a esse grupo que neste momento está favorecido pela vitória, representa o inimigo, né? Então, e mesmo quando ele representa a nossa derrota, representa a vitória, é um jogo, né? O quanto a gente coloca isso numa condição tão forte que a gente não admite que o outro também, em algum momento, pode ser o vitorioso, né? E que isso faz parte do jogo, faz parte das possibilidades. Vem aí uma Copa do Mundo, estamos recebendo atletas do mundo inteiro e turistas do mundo inteiro, e vale a pena essa discussão, porque isso pode estar revelando o sintoma importante, né, de como é que nós temos que trabalhar a população para lidar com as possibilidades de vitória e de derrota numa Copa do Mundo, e que onde isso faz parte, né? Essas possibilidades fazem parte. Por mais preparo, lembrar que todas as equipes são preparadas para isso, né? E que a vitória e derrota são ingredientes indissociáveis, né? São ingredientes que fazem parte do espetáculo. E que lidar com isso, enquanto torcedor, também, né? É o que torna o espetáculo, o que pode tornar o espetáculo mais selvagem, né? E terrível de ver, ou um espetáculo civilizado, bonito de ver, sobretudo a partir do comportamento de atletas e torcedores que eventualmente sofram derrotas. Eu acho que esse exemplo é muito importante, porque se comportar bem na vitória é sempre mais fácil do que se comportar bem na derrota, né? Assimilar a derrota. Isso vale para atletas e vale para torcedores. Vale para atletas como inspiração para os demais atletas e inspiração e exemplo para os torcedores, né? Bem, outra coisa é o caso do menino Joaquim. Outro assunto, né? Vamos mudar de assunto. É o caso do menino Joaquim e a banalização da violência no Brasil, né? Eu acho que casos como esse, né, onde o garoto foi assassinado, né, e tudo caminha, né, de acordo com as investigações, tudo aponta para o padrasto, né, o padrasto e para a mãe, né, o que nos deixa ainda mais perplexo. Mas o que deixa a gente ainda mais preocupado é o crescente número de crimes relacionados à família, né? Há pessoas cada vez mais próximas que, de certa forma, ao longo de tanto tempo representaram muita segurança, né? Sempre a gente teve muita segurança em relação à família. Crimes entre parentes próximos sempre existiram na história da humanidade, mas numa proporção muito rara. Era realmente uma exceção. E nos últimos tempos nós estamos assistindo a um crescimento muito intenso de crimes entre pessoas cujo laço afetivo, laço de parentesco é muito próximo, né? Entre pais e filhos, entre filhos em relação a pais, entre irmãos, né? Netos em relação a avós, vice-versa. Então eu acho que isso tem crescido, eu acho que merece uma discussão mais profunda, e mais do que uma discussão, né? Isso revela mais uma dimensão do sintoma da banalização da violência que a gente vem assistindo, e revela também o quanto a fragilidade da nossa legislação, a fragilidade que já foi apontado aqui em mais detalhes em outras edições do Face Falante, isso revela também a fragilidade do sistema de segurança, né? Então, o acesso a armas, a dificuldade de diálogo, a dificuldade de reflexão, e de certa forma, uma ideia de que a punição, né, não virá. É um sentimento de impunidade. Então, nós precisamos fazer com que o sistema de segurança, a legislação
né? E a punibilidade faça com que o crime realmente não compense, né? Não seja interessante. E que as pessoas sejam inibidas a agir de maneira passional, justamente pela punibilidade. É claro que não é o único viés, não é o único caminho. É claro que o caminho voltado para a educação, para a cultura, para o acesso amplo à cultura, né, ao esporte, a outras formas, né, de extravasar energia, de refletir sobre frustrações, de promover diálogo, de mediar conflitos. É claro que tudo isso em conjunto e simultaneamente aplicados em larga escala e de maneira profissional, é claro, é óbvio, né, nós já sabemos, através de inúmeros estudos e experiências, que vão refletir num drástico declínio da criminalidade, né, para níveis mais aceitáveis, né. Agora, sem um sistema de segurança forte, também nós não vamos conseguir. Então nós precisamos de todo esse conjunto de coisas que foram citadas de maneira simultânea, para que a gente não continue assistindo a uma onda tão crescente, tão frequente, de crimes absurdos, ligados à intolerância, ao ciúme, à passionalidade, à dificuldade de diálogo, à inabilidade de lidar com a frustração e, sobretudo, à ideia de que a punição será tão frágil que compensa a explosão em torno dessa frustração selvagem, né, digamos assim. Então acho que esses sintomas têm feito com que a população se afaste das ruas, a população tenha uma sensação de insegurança permanente em todas as instituições, né, em todas as instâncias, em todas as dimensões sociais, e isso é muito perigoso, né? Isso nos joga numa vala, num abismo, né, onde o fundo a gente não consegue nem enxergar, onde é que nós vamos parar. Então nós precisamos, mais do que ficar lamentando e horrorizados com os acontecimentos, nós precisamos realmente cobrar das autoridades, dos parlamentares e das autoridades em todas as dimensões, cobrar efetivamente, fortemente, que eles tomem providências articuladas, não providências sequenciais ou providências isoladas, né? Mas que sejam providências sistêmicas, sejam providências integradas, né? Que sejam desprovidas de vaidade política e que sejam revestidas, sobretudo, de interesse público, né? Para que a gente possa respirar enquanto nação, respirar enquanto cidadão, né? E possamos usufruir do crescimento e do desenvolvimento do país, né? Nós não possamos sair desse estado de guerra civil, que é negado, mas é a realidade que nós estamos vivendo, esse estado de impunidade e essa condição de refém permanente, de alerta permanente, de tensão permanente, que nos adoece, né? Nos adoece física e mentalmente. Então acho que está na hora da gente, já passou da hora, de exercermos uma pressão cidadã, consciente, né, sobre os governos, né, sobre as instâncias políticas, para a mudança das estruturas sociais, né, que têm influência sobre esse fenômeno, e as estruturas de segurança, né, que restabeleçam a ordem, que dentro da lei, de uma lei forte, capaz de assegurar a punibilidade dentro dos parâmetros humanos, dentro dos parâmetros da lei, e que proporcionem a fragilidade do mundo do crime, o enfraquecimento real do mundo do crime e a inibição crescente de novos crimes.
Então eu acho que isso é fundamental. É isso que precisa acontecer. Outra coisa que nós precisamos discutir, agora mudando de assunto, né? Eu acho que esse assunto, evidentemente, de segurança é recorrente, nós vamos cada vez mais discutindo e aprofundando e discutindo outros detalhes, né? Então nós precisamos voltar nesse assunto cada vez mais e bater nessa tecla e em outras teclas também, para que a gente reaja, né? Está faltando essa reação, essa exigência de que o Estado funcione como Estado, regule e medie essas circunstâncias para que nós possamos respirar enquanto cidadãos seguros, né? Bem, outra coisa importante que nós precisamos discutir são as fraudes na Prefeitura de São Paulo, que não é a única alvo de fraudes, né? É apenas a mais recente descoberta, né? O mais recente escândalo. E me preocupa muito que cada vez que vai mexendo nesse escândalo, cada vez que vai mexendo nesse lamaçal, nós vamos encontrando, vamos percebendo que ele é mais amplo, mais abrangente e mais profundo, né? Que ele tem mais capilaridades. E a gente vai percebendo, né, depois que os agentes públicos, né, vêm dar as suas entrevistas com cara de perplexo, né, com cara de surpresos, e fazendo pose, né, dizendo sobre as novas medidas de segurança institucional, né, a gente vem percebendo a fragilidade da estrutura de funcionamento das instituições públicas brasileiras, né, com tanta tecnologia já disponível há tantas décadas, e nós ainda padecemos de uma tecnologia da informação que façam os dados fluírem, se integrarem, terem exigências de consistência que poderiam evitar a maior parte, né, se não a totalidade, mas a maior parte dessas fraudes, que são fraudes não tão sofisticadas. Muitas fraudes que ocorrem e de larga escala, elas encontram abrigo na incongruência de procedimentos, na falha de protocolos, né? E aí eu não estou falando de burocracia, eu estou falando em falha tecnológica, de registro, né? De consistência de dados, de cruzamento de dados, né? E que praticamente não existe. Os sistemas não conversam, as instâncias governamentais não conversam, cada uma tem precariamente algum sistema, né? Precariamente, e que parece não estar servindo, obviamente, tem demonstrado absoluta ineficácia e ineficiência. Quer dizer, até quando nós vamos lidar com essa fragilidade precária, né? Com essa situação medieval em termos de tecnologia da informação, e que um terreno fértil para os pilantras, para os criminosos que se abastecem, né, dessa fragilidade, e para vampirizar o Estado e, portanto, vampirizar a população, que encarece o custo da própria cidadania, o custo do funcionamento do próprio Estado, que inflaciona os impostos, né, que são cada vez maiores, né, mais pornográficos, para compensar toda essa vagabundagem, né? Então eu acho que nós precisamos também cobrar do Estado mais tecnologia da informação, mais apuro, mais gestão de informação, né, para dificultar de maneira grave, de maneira forte, consistente, a ação nefasta desses criminosos travestidos de agentes públicos. Nós temos milhares e milhares de agentes públicos sérios, competentes, né, mas que vêm perdendo espaço para esses pilantras,
né, travestidos, fantasiados de agentes públicos e que assaltam o nosso dinheiro, né, assaltam as nossas instituições e provocam, né, desastres, provocam a paralisação de obras, né, provocam mortes na saúde, provocam a fragilidade da nossa educação, provocam os nossos gargalos no sistema aeroportuário, no sistema de transportes, provocam a ausência de recursos, né, para a cultura, né, para o turismo, provocam o crescimento aquém do nosso talento e da nossa potencialidade. Então há um prejuízo generalizado, né, e que causa risco de morte, né, e crises sucessivas, né, em todas as instâncias, porque esses recursos, né, não são infinitos. Eles vêm da população, esses recursos, né, e se destinam justamente à promoção do bem-estar da população, o retorno em serviços de bem-estar em todas as suas dimensões e a capacidade do Estado de promover investimentos e gerar crescimento e desenvolvimento. Então, quando esses pilantras se apoderam desses recursos, toda essa estrutura sistêmica se torna comprometida. E muitas vezes a gente observa que eles precisam fazer muito pouco esforço para ter acesso a esses cofres. Basta que eles estejam dentro, né, desse sistema nervoso, basta que eles estejam dentro desse sistema de fluxo político, né, basta que eles façam parte do grupo que toma posse, que se apodera da gestão do serviço público. Porque não está instalado de maneira consistente uma rede de informações e de consistência e de consolidação e de cruzamento de dados que dificulte, né, que impeça efetivamente essa roubalheira, esse assalto permanente, crescente e que nos indigna, né, nos assusta e nos torna vítimas, né, nos tornam vítimas o tempo inteiro dessa bandidagem, né? Então acho que essa era a reflexão que eu queria fazer nesse caso. Não são as únicas reflexões, nós vamos voltar nesse assunto, porque infelizmente a multiplicação de bandidos e de bandidagem, de vagabundagem nas instituições públicas é algo que é epidêmico, né, no Brasil, e nós vamos precisar de discutir isso muitas vezes, ressalvando sempre a dignidade, né, e a excelência daqueles que lutam por um serviço público ético e que existem em todas as esferas, sejam elas no executivo, no legislativo, em todas as dimensões, sejam municipais, estaduais e federais. O que nós precisamos é fazer com que esses agentes éticos, né, tenham mais visibilidade e nós tenhamos um sistema que atormente a vida, né, e iniba as ações desses bandidos, e um sistema também que puna exemplarmente aqueles que, porventura, mesmo diante de todo o aparato tecnológico e de informação que dificulte a sua ação, consiga de alguma maneira burlar o sistema, né? E que isso seja uma raridade e não uma regra, como vem demonstrando ser, né? Quer dizer, escândalos como esse têm que ser cada vez mais raros e não regra, né? Bem, e para terminar a edição de hoje, eu queria abordar um assunto que é muito importante, que é sobre as ocupações, né, dos espaços públicos, né,
pela pressão popular, né? Por grupos que reivindicam de forma legítima, né, mudanças e transformações nas várias esferas e instituições públicas no Brasil, né? Eu queria começar justamente a partir, né, é claro que essa discussão voltará à tona em outras edições do Face Falante, mas eu fiquei fiquei desconfortável ao ver o resultado da ocupação da reitoria da Universidade de São Paulo, que é um patrimônio público, por estudantes universitários, futuros profissionais, né? Eu não acho que há nenhuma justificativa, nem ideológica, né, que seja compatível com a civilização, né, com a convivência civilizatória, né, de quem tem acesso a um estudo do nível que esses estudantes têm, para ocupar um prédio como aquele, né, da reitoria, com reivindicações absolutamente legítimas, e a pretexto disso quebrar, né, desaparecer com documentos, arrombar armários, quebrar equipamentos, pichar paredes até o teto, né, e deixar o prédio, né, em condições deploráveis, né, numa forma inabitável, e que vai custar recursos públicos para o seu restabelecimento, né, e que esses recursos vão sair do nosso bolso para fazer com que ele volte ao funcionamento. Lembrando que no caso dos documentos e processos destruídos, né, consumidos por esses estudantes, representa uma perda inestimável, né? Uma perda que a gente não sabe se vai ser possível recuperar, porque envolve processos, né, que a gente não sabe até que ponto eles conseguem restabelecer a dinâmica desses processos, né, processos perdidos. Isso sem falar que o tempo que irá consumir para aqueles cuja recuperação for possível, né, também é algo que merece o nosso repúdio. Eu acho que pressionar, até ocupar o espaço como forma de pressão para transformações e dar voz aos grupos que reivindicam ser ouvidos, né, para que as suas reivindicações sejam realmente analisadas, eu acho que é bastante razoável, né, numa democracia. Agora, eleger, né, empresas particulares como alvo para incendiar, depredar, né, quebrar, né, empresas que são de pessoas que estão lutando para empregar, para trabalhar, para sobreviver a esse cenário, né, e que são cidadãos também. Então, agredir, né, essas empresas, agredir o patrimônio público, né, ocupar os prédios públicos e, em seguida, destruí-los, né, eu não vejo, né, destruir pontos de ônibus, quer dizer, equipamentos, né, abrigos de ônibus, incendiar ônibus, né, destruir estações de metrô, né, destruir o mobiliário, né, urbano, né, as lixeiras, os orelhões, que são equipamentos úteis para a população, que muitas vezes são insuficientes para atender as demandas, né? A demanda exige outros equipamentos, outras construções, e de repente essa barbárie faz com que a expansão desses mobiliários, desse acesso, seja até suspensa para que reparos sejam feitos com esses recursos nos lugares onde esses equipamentos já estavam funcionando bem e foram destruídos por essa massa
enfurecida, né, e pouco preparada politicamente para lidar num cenário de pressões, de mediação e de diálogo democrático, né? Então acho que nós precisamos rever isso e rever através da educação nas escolas, né, que em outra edição eu voltarei a discutir sobre isso mais em detalhes, para a gente conseguir efetivamente lidar com um país que seja capaz, né, de suportar as transformações, né, e suportar os diferentes, suportar aqueles que pensam de maneira muitas vezes antagônica à nossa. Isso é democracia. A pressão também faz parte. A ocupação também faz parte. Mas a depredação pode ser evitada. Deve ser evitada, né? Porque essa violência, ela se volta contra nós mesmos. As maiores vítimas dessa violência são usuários desse serviço, são cidadãos que veem os projetos de expansão, de modernização, de desenvolvimento, reivindicados por esses próprios grupos, ser suspensa porque precisa reparar aquilo que já estava pronto e foi destruído. Se aquilo que já estava pronto e já era insuficiente e motivou os protestos, né, as reivindicações e as pressões, imagina destruir aquilo que já estava pronto. Se aquilo já era insuficiente, já era causador de indignação e da própria reivindicação, qual o sentido disso? Não há sentido. Então acho que nós precisamos rever esse posicionamento que eu acho que não é cidadão e não é digno, né? Não é digno do nosso respeito e não é digno da tolerância da sociedade. Nós precisamos criar mecanismos que punam exemplarmente aqueles que não sabem lidar com a democracia, né? Que respeite as reivindicações, que respeite todas as formas de protesto saudáveis, né? Mesmo aquelas que gerem desconforto, porque os protestos, a pressão é uma forma de desconforto. Nós não vamos pressionar e modificar o comportamento das instituições, né, através somente do conforto. O amadurecimento democrático, ele também é feito de embates, mas embates democráticos. Embates civilizatórios. Então nós não podemos transformar as demandas democráticas, justas, legítimas, num pretexto, né, num palco de guerra permanente e sucessiva, onde a própria cidadania seja agredida em nome da cidadania. Isso é uma incoerência essencial, isso é uma incoerência absoluta. Nós voltaremos a discutir sobre isso. Nós estamos com o tempo absolutamente esgotado e espero que essa edição tenha sido interessante para todos que nos acompanham. E peço que continuem propagando, né, continuem estimulando que os contatos de vocês nas redes sociais acessem o HM Video Center, que é o canal no YouTube que nós temos, as nossas redes sociais no LinkedIn, no Twitter, né, no Facebook, para que a gente continue tendo esse cenário, esse espaço favorável para o debate, para a discussão. A todos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.